Há anos, qualquer tentativa de discutir criticamente a ideologia de gênero foi tratada como tabu. Perguntar sobre dinheiro era teoria da conspiração. Falar de sexualização era pânico moral. Questionar intervenções em crianças era ódio. Mas documentos não se intimidam com rótulos. Documentos revelam estruturas. No dia 30 de janeiro, a Mátria publicou um dossiê fundamental intitulado Quem Financia o Transativismo. Esse documento organiza algo que muitos preferiram não ver. A pauta trans, tal como ela opera hoje globalmente, não é um movimento difuso, espontâneo ou de base. Ela é top-down, ou seja, de cima para baixo, altamente financiada, internacionalizada e impulsionada por grandes ONGs, fundações privadas e organismos multilaterais com enorme poder político e econômico. Como eu já falei em vídeos anteriores, o transativismo não é um movimento social popular, com pessoas organizadas exigindo políticas públicas, direitos, dignidade. O dossiê da Mátria mostra fluxos de dinheiro, estratégias de influência, produção massiva de materiais educacionais, pressão coordenada sobre escolas, sistemas de saúde e legislações nacionais. Mostra uma pauta que não se sustenta apenas por convencimento, mas por uma blindagem institucional e moral. Isso por si só já deveria acender alertas, mas tem uma segunda camada ainda mais incômoda que durante anos foi tratada como indizível: a sexualização. Recentemente veio a público um e-mail real, autêntico e oficial que consta nos Epstein Files, identificado como EFTA 01013384, datado de dezembro de 2018. O e-mail foi enviado por um biólogo super renomado, Robert Trivers, para o Jeffrey Epstein. Não é boato, não é montagem, está registrado em arquivo oficial do governo americano. O conteúdo desse e-mail expõe uma coisa que muitos críticos já apontavam, mas eles eram acusados de inventar. É um imaginário sexual adulto, fetichista, bizarro e biologizante, operando sob a linguagem de ciência e progresso. No e-mail, o autor descreve homens que passam por transição. Ele mesmo fala em transição macho-fêmea, como sexualmente mais desejáveis por combinarem características femininas com genitália masculina. Ele fala explicitamente de prazer sexual masculino, fantasias, mercado sexual e prostituição, apresentando esses corpos como um produto ideal para determinados desejos. Ele de fato fala que mulheres trans conseguem dinheiro mais facilmente através da prostituição, além de serem excelentes pacientes médicas, pois estão dispostas a pagar altíssimos preços vitalícios pelos hormônios. E também fala de uma coisa muito útil, fala que se você gosta de mulher, mas também gosta de fazer sexo oral o seu problema está resolvido, pois você não vai deixar de ser hétero se ficar com uma mulher trans. Olha bem. Em contraste, ele descreve mulheres que passam por transição, ou seja, fêmea para macho, de forma super depreciativa, fala que elas são infelizes, solitárias e indesejáveis. Fala que assiste muitos vídeos pornográficos com mulheres trans e que nunca vê filmes com homens trans, o que comprova para ele que no mercado trans, mulheres biológicas que viram homens trans não valem nada. E tudo isso é escrito em tom naturalizado, como se fosse uma análise objetiva da realidade. Então, vem o trecho mais alarmante. No final do e-mail, o autor menciona que agora nós estamos pressionando por intervenções cada vez mais cedo e cita o exemplo de uma criança de 3 anos falando da maravilhosa possibilidade de intervenção hormonal já nessa idade, ainda que ele mesmo admita, quase como se fosse um detalhe, que ele jamais faria isso com o seu próprio filho. Mas quem sabe, não é mesmo? Esse documento não é um panfleto marginal, clandestino. É uma troca privada entre adultos com capital acadêmico, acesso a dinheiro e trânsito institucional. Ele mostra como a fantasia sexual adulta de fetichistas pervertidos, o poder científico e a intervenção precoce em crianças podem coexistir no mesmo discurso.
Quando nós colocamos esse e-mail ao lado do dossiê da Mátria, o quadro se fecha. De um lado, nós vemos financiamento pesado, ONGs internacionais, pressão política coordenada, produção ideológica em escala global. Do outro lado, nós vemos sexualização explícita, fetiche, biologização crua e naturalização da intervenção em crianças muito pequenas. Isso não é coincidência, é estrutura. E aqui, a pergunta que foi sistematicamente proibida precisa ser recolocada. Quem está conduzindo essa pauta? Quem financia? Quem define os limites? E quem se beneficia quando a crítica é silenciada? Quando uma ideologia não pode ser questionada, quando documentos perturbadores são tratados como irrelevantes, quando qualquer resistência é esmagada por chantagem moral, do tipo "estão negando a minha existência", o problema não é falta de empatia, o problema é captura de poder. Crianças estão sendo colocadas no centro de um projeto político, cultural e simbólico conduzido por adultos pervertidos, financiado por grandes interesses capitalistas e blindado contra o escrutínio público. Isso não é progresso, é abuso de assimetria. O que esses documentos mostram é simples, mas grave. Há dinheiro, há fetiche e há poder demais circulando onde deveria haver limites, cautela e responsabilidade. Ignorar isso não protege ninguém. Silenciar esse debate não é cuidado, é cumplicidade.